everybody, and welcome to Earth Day at the Green Tent Circle that is in Brazil. I didn't have to get a ticket. I didn't have to get on an airplane. I didn't have to do anything but click on this link, and I'm with these wonderful women in Brazil. And Angela is going to be the host, but I just wanted to say also welcome to the Green Tent Circle, where everybody is welcome and where we care for one another, ourselves, and Mother Earth. And we know that Earth Day is every day, but it's being celebrated around the world as today as a special day. So how wonderful it is to have our special day be at the inauguration of the Green Tent Circle Brazil. I am so excited because we are truly a global network. So without any other thing that I have to do, I get to turn it over to my wonderful friend, Angela. So Angela, take it away. Ok, ela deu as boas-vindas a todos e falou da importância do Dia da Terra e da importância de, nesse dia, nós estarmos começando com a primeira reunião da Tenda Verde Brasil, e mais ainda por ser representadas por vocês, mulheres guerreiras, de pintadas. E podemos começar. Quem gostaria de iniciar se apresentando? Alguém quer começar? Ou eu começo? A sugestão seria começar por Anne e Laura. Ah, ok. Porque a Ângela a gente já conversou, mas era bom, era o pessoal da Tenda Verde, depois a gente se apresenta. And they want you to, and Laura Sá, to present yourself. All right. Hi, I'm Ann Smith, and I am with Angela, who helped to start the Green Tent Circle. I live in Florida, and the southwest part of Florida, the Gulf of Mexico and the Everglades. And so, Ann Smith. Diz que ela vive na Flórida, não é? Junto da parte dos Everglades, no Golfo do México, e que nós somos amigas e que, basicamente, iniciamos a Tenda Verde e esse trabalho. Basicamente foi isso. Ok. Laura Sá. Aloha, talofa, beautiful sisters. I am Laura Sa, and I'm originally from the Pacific Islands of Samoa and Hawaii, but I currently live in Southern California. It's wonderful to be here with you all. Hola. Aloha. Laura Sá, ela vive na Califórnia, mas é natural das Ilhas Samoa, no Pacífico. E ela salutou todas essas lindas mulheres que vocês são e que são bem-vindas. Gratidão, meninas. Vocês querem começar? Começa por você, Lori. Tá, então vou começar, viu, Ângela? Ok, eu já vou pegar aqui seu texto, porque daí me ajuda. Tá, They sent me their test about what they are going to tell, so I won't have to be so concerned about putting my mind in what they are saying, and I can be freer to translate. Ok, pronto. Tá, me perdoe que eu vou fugir um pouquinho do meu texto, porque depois que nos falamos, eu fiquei com vontade de falar umas coisas mais do coração também. She's not going to follow the test that she sent me because she's going to speak from her heart. Então, eu já participei dessa roda de diálogo com Anne, não me lembro se Laura estava, então vocês já conhecem um pouco da minha história, né? Sou de Pintadas, sou jornalista e tenho uma história aí, minha trajetória vem do movimento aí da juventude e da cultura. She is a journalist and she's starting her life in Pintadas with the movement, the basic Catholic
church movement, and especially in the field of culture. Então, naquela ocasião, eu falei, né, que nós estamos numa região aqui do Brasil, localizada no Nordeste, que é uma região, né, de muita estiagem, com pouca chuva, né, chuvas irregulares, na verdade, uma região que tem, dentro do nosso Brasil, uma série de desigualdades, mas é uma região onde temos um movimento muito organizado, um movimento social muito forte. As she presented the time when she was the illuminator, she was born in this region, very dry region, almost desert in Brazil, and with lots of social and including sustenance problems. And they are the environment where she has come from, and all that she has done is through that place. Então, eu queria dizer, assim, fugindo um pouco do texto que eu te mandei, Ângela, dizendo que, para mim, estar em rede, estar nessas articulações, né, tanto locais quanto nacionais, internacionais, eu acredito muito nesse tipo de rede de articulação, porque isso transformou particularmente a minha vida e transformou a história de Pintadas. She strongly believes that networking has transformed her life, as well as Pintadas women's life mostly. And she believes that through networking locally, nationally, or internationally, it really helps to bring forward what is needed. Então, eu queria assim dizer que eu conheci a Ângela numa circunstância bem inusitada, né, fazendo um trabalho muito lindo, né, lá na Itália, com aquele grupo de mulheres migrantes e refugiadas. E a partir de Ângela já estou nesse contato também com vocês, que também desenvolvem esse trabalho, né, fantástico em tantos lugares do mundo. She was introduced to Green Tent in Italy when she went there, when we met, and at the Casa di Ramia, where there are so many immigrant women and so many works being done. And now she is part of this big network where women all over are doing incredible work. Então, eu acredito que quando a gente partilha, né, dessas histórias, dessas experiências, a gente também ilumina outros caminhos, a gente consegue nos fortalecer e nos animar em torno dessa luta das mulheres e da sociedade em geral. When we share through this networking, we can help one another to become stronger and go forward with our own objectives. Então, Pintadas, para mim, tem muito dessas relações, dessas construções, e enquanto Rede Pintadas, que desenvolveu todo esse trabalho do desenvolvimento, junto com várias organizações, com vários grupos, isso foi possibilitando que a gente transformasse Pintadas, e eu sou uma dessas mulheres que foram transformadas por esse trabalho. Throughout this work, networking, we can transform our environment and open up opportunities in people's life. And she puts herself, Lorivânia, as a big example of this, what can be done through these connections, through this networking. Então, quando a Rede Pintadas, junto com o movimento social, né, conquistou vários projetos, dentre eles o projeto
que me possibilitou vir estudar, fazer um curso de graduação. Eu, naquele momento, eu já pensava como eu podia contribuir para que a história de Pintadas não ficasse só em Pintadas, mas que ela pudesse ganhar também o mundo, que a gente pudesse falar mais de Pintadas, que a gente pudesse também ampliar essas nossas conexões. She has one example, being able to graduate in the university and including doing her PhD. She thinks that this is a good example how these networks can work towards bettering the lives of the people that really want and care. Então, ao longo desse tempo que eu saí de Pintadas, vim estudar, continuei me capacitando, fiz um mestrado, fiz um doutorado, mas sempre com o pé, sempre conectada com essa realidade, sempre buscando também apresentar para outras pessoas a nossa realidade e como a gente pode transformar isso também, né, em ações, em políticas públicas. And the important fact is that although she has gone out and been studying and doing her PhD, her master's and everything, she was always connected with the reality that she came from. And this is an important aspect of how we can really try to improve other people's lives by being connected with the needs and to improve the public policies and projects, because they know how to handle this now and they are connected with the needs, the real needs of the people. Então, eu falei também no encontro passado que eu fui uma das iluminadas, que para mim a participação política, que é um determinante muito forte de Pintadas, fez toda a diferença. Como eu vim trabalhar com Neuza, que foi nossa prefeita lá, que contribuiu nessa transformação, eu pude experimentar um lugar de um espaço onde também, a partir de Pintadas e das nossas experiências, a gente pode contribuir para a Bahia em outros espaços de luta, mas sempre conectado com a transformação, com a necessidade da gente transformar a realidade das pessoas. So what really is important that those women became politically involved in policies, and even the mayor, the women mayor that was voted by the women especially, and how important this is to change the reality. Ok, então Pintadas, né, a experiência que eu tenho dentro do mandato, né, do Parlamento baiano, junto com Neuza, para mim são histórias que se conectam e que contribuem de fato para a gente transformar e para a gente poder ampliar também esse trabalho pela Bahia. E nesse sentido, quando a gente está com essas novas redes, essas novas conexões, isso também nos traz novos olhares, né? Novos compromissos, mas também novos olhares com quem está também enfrentando as mesmas situações que nós, em contextos diferentes, como vocês, dessa rede Tenda Verde. And for her, as a parliamentary assistant consultant, she is very aware of the importance that their work and the example that they are setting will help settle policies for the whole state of Bahia, and how this is important, as well as the connections, the networking that gives them not only strength,
but visibility. Então, eu queria finalizar agradecendo, né, por esse espaço, por esse acolhimento da Tenda Verde e por vocês estarem abrindo novas portas, novas conexões para mulheres de vários lugares do mundo, em particular aqui no Brasil, porque nós estamos num momento de reconstrução da nossa democracia, mas também um momento de muita esperança, então isso nos anima e nos fortalece. So she wants to thank for the space that she and the network Pintada are having in the Green Tent Circle, and how it is important to, in this moment where we are rebuilding democracy in Brazil. Era isso, queria passar para as colegas e depois a gente pode voltar a falar. Pronto, acho que eu vou começar falando. Eu sou Nereide, não sou Pintadas, mas eu vim morar em Pintadas em 87, então faz um bom tempo. O pai dos meus filhos é daqui, então eu tenho 3 filhos, 4 netos, tudo pintadense, para garantir que eu sou de Pintadas. She was not born in Pintadas, but she married a man from Pintadas. She has 3 children and 4 grandchildren, and she is living in Pintadas since the 80s. Bom, quem me trouxe aqui foi a Igreja Católica, e principalmente nos anos 70, 80, era a questão muito da teologia da libertação. Então, o que me fez procurar? She came through the Catholic movement theory of libertation, and it was in the 70s where she became part of this movement. O que me fez, então, no início, quando nós pensávamos, nós rezávamos, líamos a Bíblia e tinha um texto assim, né? Para que todos tenham vida, vida em abundância. Como é que nós vamos poder ter vida em abundância e não tinha nem água para beber, tinha época para as necessidades básicas? So she always read the Bible, where it says that everyone has to have life in abundance. But how come could you have an abundant life if you didn't even have water? Então, quando eu cheguei, estávamos numa luta pela terra, numa comunidade chamada Lameiro, e conquistaram a terra naquele ano, né? Nem vou entrar em detalhe. E, então, com a conquista da terra do Lameiro, um técnico veio para fazer a assessoria técnica. Aí o pessoal perguntou, sim, agora Lameiro vai ter terra, água e assistência técnica, e nós que lutamos, que foi aproximadamente umas 300 pessoas de Pintada para conquistar essa terra do Lameiro de 21 famílias. Então, o que ficou para nós? Aí construímos o projeto juntos também para Pintadas. She was part of a land dispute done in a place called Lameiro in Pintadas municipality, where 300 families fought to have a piece of land. And when they finally got it, and she doesn't want to go into details about this struggle, but they had technicians to help them. And they asked those technicians, we have the land, but we have the technical support, but what about water?
Então, começamos com água naquele período em 87, conseguimos 250 cisternas, foi a primeira tecnologia que nós distribuímos em Pintadas, 32 represas, que seria lagos artificial para poder termos água de produção, né? E aí começamos toda a nossa luta pela água. So they started this fight for water with 267 cisterns that year, besides the small ponds that were used for the plantations. Resumindo, então, a nossa luta foi realmente água para todos. Em 2003, nós conseguimos fazer o primeiro município do Nordeste ter cada casa uma cisterna da zona rural. So in 2003, they achieved a cistern where they collect rainwater for every household in Pintadas municipality. And it became an example. Então, teve muitos erros no primeiro projeto, e desses erros nós fomos criando outras necessidades. Então, eu digo o seguinte, nós não paramos, não choramos o leite derramado, mas sim nós construímos uma alternativa em cima de cada erro que tivemos lá. E fomos na luta. E sempre encontramos gente que nos ajuda a dar resposta. They had done many wrong things in the process, but the difference is that they learned from these wrongdoings in order to keep the work going and really understanding what was needed. And this is their differential. Então, em resumo, eu hoje agradeço sim pelo grande movimento que a gente tem. Fui convidada, por acaso, para começar a participar da Erro Comício desde 2006. Então, viajar, conhecer, ver essas lutas, ver outras mulheres que estão sofrendo, né? A gente acha que a gente sofre sozinhos, mas no mundo afora tem tantas mulheres que estão na mesma situação da gente. So she started through this project that became important, and her work in this project, she became part of Huayru Commission and started to travel and be in contact with many women around the world that had the same problems, struggles as themselves. So she realized that we are not alone, that our struggle is our struggle, not each one's. Bom, eu sou agricultora, né, por opção, e por que ser agricultora no semiárido? Justamente porque é o grande desafio de a gente produzir com pouca tecnologia, com umas chuvas esparsas, né, no caso, assim, falta de água, né? A nossa tecnologia, energia elétrica, para minha casa, fazem 4 anos que foi, então, sem energia elétrica, com pouca água, a água no local a 150 metros, para você trazer tudo para dentro de casa, para lavar, para cozinhar, para tudo. Então, isto é o sofrimento de todas as mulheres que vivem nos semiáridos do mundo. She is a farmer, a small farmer by choice. And she lives in a dry region and where water is scarce. And she's saying here that she just had electricity in her house and in her compound 4 years ago. And water is a question every year because they don't know what rain will bring and with the climate change, what will come.
but she realized that she's connected with every women farmer in the world that live in the same conditions as her, producing with very small amount of technology. É um grande desafio, ainda resta e continua esse desafio, principalmente para nós no semiárido, por exemplo, agora há 2 anos que vem chovendo bastante, constantemente, aí é perca 2 vezes, porque como nós vivemos num período muito escasso de chuva, agora com mais chuva também é problema, né? So she realized that this is not a problem of only people, the women in Pintada, because with the climate change, for instance, nowadays they are having too much water, which is a problem as well, because they are not prepared for that, and even what they plant and everything. So the scarcity with lots of rain is the same. Bom, então mais ou menos eu vou concluir por aqui, né? Vou passar a palavra para outra, depois a gente continua a história, porque a história é muito longa. She will finish here, but she will be ready anytime because this is a very long story. There are lots of things to say. Obrigada, Nereide. Tá bom, obrigada, Ângela. Thank you so much. Né, eu, Solange, quem vai falar? Você, Solange, ou eu? Tanto faz. Posso falar? Então vá. Boa tarde, sou Solange, sou administradora, estou na Rede Pintadas desde a sua fundação, participei já como presidente, como do Conselho de Administração, e agora eu estou como coordenadora de uma política pública que o CESOP. Her name is Solange. She has been working with the Pintadas Network since it started. She was their president. She is actually nowadays a manager of one of the projects. Posso continuar, né? Pode. Então, eu tenho uma trajetória também ligada à Igreja Católica, ao movimento da juventude. Sou filha de pais agricultores, né? Sempre morei na zona rural com meus pais, até sair para ir estudar no convento, né? Para estudar. E sempre participei, e dos fundamentos da minha formação nos movimentos sociais é as comunidades eclesiais de base, né? Que era uma... She is children of farmers. She became a farmer, and she was part of the young Catholic movement. It's her base because it's how she started to work with the community, and she is part of the community-based community movements of the Catholic Church. E, assim, para mim é um momento importante, né, estar participando dessa discussão, desse momento de a gente poder, como trabalhamos com diversos grupos, com mulheres, com jovens, é um momento da gente poder compartilhar, né, essa nossa experiência e também conhecer a experiência de vocês, né, e perceber o que podemos somar junto em prol de um planeta mais verde. Hoje, como a gente celebra o Dia Internacional da... She is saying how it is important, these connections, and to be able to put forward the work that they are doing, and how it's important to keep in a day like this, the movement to improve our connection to Earth.
E, assim, eu acho que nós podemos construir muito, né, nessa troca de experiência e nessa parceria de rede, né? Uma rede de pintadas com a rede Tenda Verde. She thinks that we can share our experiences and learn one from another. Rede Pintadas and Green Tent Circles. Ô, Sol, fala um pouquinho dos grupos, o que é que elas produzem lá nos grupos. Hoje, Economia solidária, né? eu coordeno uma política pública do Estado que trabalha com economia solidária. She works in a public policy with solidarity economy. Hoje nós atendemos 128 empreendimentos de economia solidária. With 128 small business. Esses empreendimentos são 90% formados por mulheres. 90% women-based movements. São mulheres rurais, às vezes semi-analfabetas, que não têm o domínio da leitura. Hoje podemos dizer também, não conseguem algumas ter o acesso à tecnologia apenas o WhatsApp, mas às vezes só através de áudio, não consegue escrever, não consegue ler. Most of them are rural women, illiterate or semi-literate, and the only technology that they are able to handle is WhatsApp. Dos trabalhos que o CESOL desenvolve, né, é a produção. Todas essas mulheres produzem, né, alimentos ou artesanatos. All these women are in charge of producing food or handicrafts. E além de tentarmos fazer com que o desenvolvimento possa ser econômico, também o desenvolvimento social e o empoderamento dessas mulheres em questão da economia da sua casa e também de sua própria liberdade financeira. The biggest achievement of these women is that they become economically independent, besides the empowerment that they achieve being able to produce and do their own work. Então, nós conseguimos fazer alguns avanços na questão de criar marca para essas mulheres, comercializar os seus produtos, identidade visual, tabela nutricional, toda essa questão do produto, da produção e do acompanhamento de um técnico que possa dar essas orientações. So they have technical help to have their marketing identity and how to be able to put the needs that the market demands to achieve a good commercialization. Conseguimos comercializar esses produtos em feiras e festivais no território baiano, seja no município de Pintadas, seja em eventos em Salvador, né, e são produtos de qualidade, com muita aceitação. They are able to sell these products because they are very high quality products, not only in Pintadas, but in Salvador, in shopping malls. I usually buy them in shopping malls. They are very good. E também nós pontuamos, como operadoras dessa política pública, a dificuldade na comercialização por as exigências fiscais, né? Então, a gente percebe que muitos empreendimentos são informais e eles não conseguem fazer essa logística, né? Então, o CESOL também está tentando criar uma cooperativa que possa agregar toda essa produção desses 128 empreendimentos ou uma forma
fiscal de poder eles comercializar com segurança dentro do estado ou até mesmo fora do estado. The biggest problem they face is that as it's informal economy, they do not have the paper, and I don't know the word, but you know, you have to describe what you do and to be able to sell in many places. And they are trying to do it through a cooperative, so they will be able to put forward this kind of products, even made in a very informal way, into the market with all what they need to be in the market. E também, assim, só para finalizar a minha fala, a gente também tem uma experiência com esses empreendimentos, que é a questão do fundo rotativo solidário, né, que é uma forma de poder fomentar, né, a comercialização e fomentar a produção desses empreendimentos. Esse fundo é um recurso que a gente empresta para o empreendimento e ele vai devolvendo com a sua produção para poder acontecer o fortalecimento. É isso. They even have some resources that they give forward to this small business, mostly women, and they can pay back in the form of what they produce. Pronto, eu agradeço a oportunidade, né, e estamos aqui para trocar essas experiências. She thanks you all, and she's here to exchange experiences. Sou eu. Olá, boa tarde. Eu sou Neia Bastos, sou professora de História há 24 anos. Estou vereadora no segundo mandato aqui no município de Pintadas. I'm Neia Bastos. I'm a teacher, history teacher for the last 24 years. And also I'm a counselor at the City Hall. Me reconheço uma mulher feminista, acredito no empoderamento das mulheres, atualmente sou coach sistêmica e acredito muito nesse empoderamento do ser feminino, da essência feminina, e tenho estudado muito sobre esse empoderamento de dentro para fora. She is feminist, and she is very much connected with the capability of the women to empower themselves from within to the outside. She has been studying this, and she's dedicated to this kind of empowerment. Moro aqui em Pintadas, tenho 48 anos, sou do signo de Virgem, então eu sou muito mística, sou uma pessoa muito otimista, acredito muito nas pessoas, no poder da liderança feminina. She's 48 years old. She is a virgin from her horoscope, so she is very mystic because of that, and she believes very strongly in the power of women. Sou ativista dos movimentos de mulheres, da economia solidária, do associativismo, cooperativismo, que é a grande força de Pintadas. She's part of the women's activism in Pintadas, which is the strongest in their municipality. Aqui no Brasil, nós fazemos parte de um grupo de mulheres da Marcha das Margaridas, que trabalha a luta em defesa da terra e dos direitos das mulheres, e a Marcha Mundial, que nós somos inseridas. She belongs to a group of women called the Stronghold of Margaridas, which is a group of rural women in the whole of Brazil.
E na Rede Pintadas, a gente atua, faz um pouco de tudo, principalmente para o fortalecimento da vida das mulheres. Nós temos uma associação de mulheres aqui que gerencia um restaurante, que é o restaurante Delícias do Sertão. She works with these women here in Pintadas, and they developed a project. They own a restaurant called the Delícias do Sertão, which more or less means the delicious things from the desert, the semi-arid region. And they are associated very strongly to keep up this work. Eu faço parte do Parlamento de Pintadas, sou vereadora há 2 mandatos, mas estar na política, mulher na política, é desafiador por conta da visão patriarcal, e tento combater isso nesse lugar de fala. She is in her 2nd term at the Pintadas municipality, and as a woman politician, it's a very big struggle, especially against the patriarchalism. Os desafios da mulher nos espaços de poder e decisão são ainda muito fortes e grandes. The challenges of women in spaces of power and decision are still too big. Por onde eu tenho ido, eu tenho chamado a atenção das mulheres para estarem em novos espaços, para conquistar o seu lugar nos espaços sociais e políticos, para que busquemos essa equidade, esse equilíbrio da participação feminina nos espaços. So wherever she goes, she tries to challenge the women to really go forward and be in these spaces and try to get equity among men and women. E fiquei muito feliz em ter recebido o convite por Lourivânia para conhecer a experiência dessas mulheres conectadas com o mundo. Acredito que é uma energia positiva que vai impactar nossa história. She is very happy to be able to be here. She was invited by Lourivânia, and she thinks that this opportunity and this exchange of experience will impact their history. Eu tenho uma deficiência física no meu pé esquerdo, então já desde a minha infância eu precisei de muita resiliência, de muita maturidade para enfrentar os preconceitos da vida, e me reconheço hoje uma mulher forte e curada. She has a physical deficiency in her left foot, which gave her a lot of struggles, but also the capability to overcome them. And nowadays, she feels that she is a cured woman. E sou muito apaixonada pela luta das mulheres, quero estar conectada a vocês, porque fortalece o que nós já acreditamos, e vocês poderão também ser um novo horizonte para os nossos sonhos, para os nossos projetos e para o que Pintada sempre acreditou, que nós podemos ser grandes mesmo no espaço pequeno, geográfico. She is very grateful for being able to
exchange these experiences, and she believes that through our connections, she will, and the women of Pintadas will be able to growth, as well as the Green Tent women with this exchange, and she's very grateful for that. E para finalizar, eu falo da importância do trabalho em rede. Então, cada nova conexão são sonhos novos que vêm. Me emociona muito a luta de vocês, porque está muito interconectada com a nossa história e com tantas histórias. She's saying that what is striking her as most important in our connection in this networking is that we can exchange stories, and this will impact all our lives. E finalizo dizendo para vocês que no movimento de mulheres tem uma música que diz: companheiras, me ajudem, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Obrigada. She's finalizing with a song that says, companions. Você pode repetir mais um? Companheiras, me ajudem, eu não posso andar só. I cannot walk alone. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. I can walk well alone, but I can walk much better with all of you. Graças. Obrigada. Ângela, vamos ouvir Leide. Leide está com problema, acho que na câmera, não sei se ela vai conseguir abrir, mas ela é uma pintadense de coração. Então, a gente queria que ela se apresentasse também. Leidiane is not being able to open the camera, but she will be able to talk. So, deep gratitude and thank you. Do you want to translate? Me ouvir? Uma gratidão muito profunda. For your leadership. Oi, meninas? Pela sua liderança. Yeah, and for empowering other women, or helping them to find their empowerment of other women to also be leaders. E por terem a capacidade de empoderar outras mulheres para que elas também sejam líderes. And to create these connections that we can tell our stories and share our successes and our projects. E por criarem essas conexões para que possamos contar nossas histórias e os nossos sucessos. And to take these leadership roles, like Nia, that are challenging because they are men's supposedly roles, and how difficult that is, and why we need to support one another. E como com você, Neia, você está num lugar dos homens, tomando o local de poder dos homens, como é importante nós estarmos apoiando essas nossas companheiras. And the importance, so I heard of Loredana, even though you have your PhD, you are totally connected and interconnected to the people, so you know their problems to be of help. E pessoas como Lorivânia, que mesmo tendo o seu PhD, o seu doutorado, elas estão conectadas e capacitadas a lutarem por essas mulheres como Nereide, Neia e Solange, como uma unidade só. And that you learn from your mistakes, even though you start out, you may not know what you're doing, but you just do it and you learn from your mistakes
And that helps others to not make those mistakes. And each step of the way is gaining in knowledge and leadership. E mesmo com todos os erros que cometemos, com a capacidade que Nereide pontuou, de aprender com esses erros e seguir adiante, o que vai pavimentando o nosso caminho para lideranças muito importantes. And not only to develop the food and crafts, but to create the marketing and to be able to be successful in markets, even in the, where did you say, the shopping mall? So. E você, Solange, que está com esse trabalho e de criar artesanatos e alimentos e serem capazes de levar isso dentro de um mercado, ela te rende muitas homenagens. And the power of telling the stories that now are connected locally and nationally and internationally of women's stories and women's leadership is probably the most important thing we all can do. E a coisa mais importante que nós podemos fazer é levar nossas histórias nível local, nível nacional e internacional, para que outras mulheres fiquem conhecendo, né? E nos fortalecendo umas às outras. And I did hear that even though you now have cisterns and you have be able to provide water, it depends on one thing, do you get rain? And two, because of climate change, you can get too much rain. So our climate crisis creates a crisis everywhere. And we have to be resilient. O problema das mudanças climáticas, de um lugar que tem pouca chuva para um lugar que tem muita chuva, não tem como resolver, mas nós somos bastante fortes e podemos realmente buscar soluções para isso. We have Leidiane, she's trying to get in to talk to us. Ok? Oi, vamos ver se a gente consegue. Boa tarde. Ok, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Então, meninas, meu nome é Leidiane, como já fui apresentada. Eu sou feminista e, como o Lori falou, eu sou pintadense de coração. Na verdade, eu conheci Pintadas através de Neia, né, que foi colega do mestrado, e atuei, na verdade, vou e volto desde 2017, em Pintadas e agora na rede, né? Como eu falei, eu sou feminista, eu sou paraibana. I'm feminist, and I was not born in Pintadas, but I belong to the network. Tá, sou paraibana, do Nordeste brasileiro. É uma região muito marginalizada no território nacional, mas, na verdade, eu compreendo o Nordeste quanto espaço de históricas lutas sociais, né, em defesa tanto da garantia dos direitos das mulheres, quanto para o povo campesino. E também o Nordeste é um espaço de muita produção tecnológica através das universidades, inclusive, que é importante no cenário internacional. She was born in a up north state of Paraíba that belongs to the same territorial region, which is the semi-arid, and it's a territory of struggles, but also where the universities are producing technologies very forthcoming to
this kind of environment? Eu sou formada em comunicação social e desde então boa parte do meu currículo ele passa pela atuação em movimentos e organizações sociais, especialmente trabalhando com I'm mulheres. graduated in communication, and I'm networking with social movements, especially women. Especialmente trabalhando com mulheres, agricultura familiar e agora economia solidária. And solidarity economy, agriculture and solidarity economy. Também me considero uma mulher negra, sou mãe de 2 crianças, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano, e concilio a minha vida, né, de mulher trabalhadora mãe, o que demanda bastantes ajustes, não só no âmbito teórico, mas também nas atividades práticas. E a Rede Pintadas é um espaço que me permite conciliar nessa vida da mulher mãe trabalhadora. I'm a Black woman, mother of 2, a 4-year-old child, and in Rede Pintadas, I encountered the space, a proper space where I can be all this, be a mother and a worker as well. Yes. Atualmente, na Rede Pintadas, eu sou responsável pelo monitoramento e relatoria do programa Cadenas de Valores, que eu acredito que Nereide já tenha falado sobre. Eu cheguei à internet, estava oscilando muito, não consegui acompanhar, mas o Cadenas é um programa que tem uma parceria internacional. She's now in charge of a project called Networking of Values, Cadeias de Valores. She and Nereida work in the same project. Isso, o Cadenas ele faz parte da plataforma Mulheres de Base Praticantes de Resiliência do Brasil, que está vinculado ao Ariel Commission. É uma parceria da rede com essa organização internacional. E aí eu atuo nessa parte de monitoramento e relatoria. Enfim, acho que She's networking this project that Cadenas is a networking of women through the Ruairu Commission. É uma pequena síntese da minha participação na rede neste momento. Agradeço a oportunidade de fazer parte dessa atividade e destaco o quanto é enriquecedor a gente estabelecer essas conexões, principalmente internacionais, para que a gente possa falar, mas também que a gente possa conhecer outras experiências de mulheres que lutam por propostas muito próximas ou similares ou iguais, por melhores condições de vida para as mulheres no país, no mundo, enfim. Muito obrigada, gratidão. She said that it's just a small presentation of the work that she's doing, and she thinks that it's very important that we'll be able, as Mulheres Pintadas, to keep up with this exchange. And she thanked you, and yes, we hope we can keep up with this exchange. Ok, Leidiane, obrigada. Nereide se inscreveu aí, Ângela. Eu não sei quanto tempo tem, Ângela. Eu queria só trazer uma mensagem também importante, que Pintadas é muito internacional. She wants to tell everybody that Pintadas is very, very international. A exemplo, quando Lori colocou a faculdade, ela fez faculdade graças a uma entidade, é o Canale da Itália, que pagou que trouxe essa bolsa. For example, Lorivânia was graduated through a project with Italy called Il Canale. O restaurante que Neia citou foi 2 entidades da Alemanha que nos financiou.
a Maria Schneider, uma coisa assim. Schneider. Schneider e Dia Mundial de Oração. Não sei como é que se diz na Alemanha, mas foi as duas entidades que conseguiu financiar o nosso restaurante. The restaurant, the women's restaurant in Pintadas was financed by two projects in Germany. Two foundations, one called Maria Schneider, and the other is, como é o nome do outro, Nereide? Dia Mundial de Oração. Worldwide Prayer Guide. E nós temos PEP Solidaire da França, que nos ajudou muito, muito com a água. Então, a nossa marca está... And in France, they had help from PEP Solidaire that helped them with the water projects. E a Alemanha nos ajudou com o DD. O DD era alemão do governo que mandava técnico aqui para ajudar a direcionar e pensar o desenvolvimento em Pintadas. And the German DD, I don't know what it is, send them technicians to help them think of how to put forward the Pintadas project. E, ultimamente, nós estamos com a Aerocomício, que está com esse programa que Leide acabou de colocar, que foi o Cadena de Valor, que também é do Ministério da Holanda, mas quem captou foi a Aerocomício, né? Nowadays, they are with the Huayru Commission, with a Dutch-based project called a Bélgica foi com a Escola Família Agrícola naquele momento que a gente mais precisava na questão da educação, então foi a Bélgica que contribuiu com a gente. And Belgium contributed with the basic needs of the agricultural families when they started the project. Pronto, então seria a Europa em Pintadas, mas tem espaço ainda para muito sonho em Pintadas. Como Solange colocou, Neia também, nós vivemos de muitos sonhos. Às vezes eu sonho bem além das nossas alturas, né? Mas é de sonho em sonho que a gente vai construindo o desenvolvimento local. So she says that Pintadas is a place that there are many contributions, many dreams that had ended and being put forward in Pintadas. And there's still place for more, because Pintadas is a place that they dream. They are able to dream. And where it's a place where you can dream, there is space for dreamers. Wow. I love that. A place for dreamers with international connections to help make it happen. Yeah, it is important. They are she is really trying to highlight the importance of this international connections. Right. And the Huayru Commission, I know, started right when the Fourth World Conference happened in Huayru, China. Yeah. And we were there. We were there, yes. And it has continued to help support and bring forth and highlight these projects around the world. A Huayru Commission foi instituída na 4ª reunião internacional da ONU, 4ª e última, porque depois não teve mais nenhuma, de mulheres da ONU, em Huayru, na China, e eles continuam a trabalhar ajudando as mulheres em todo o mundo. Eu gostaria de partilhar um pouco, posso? Pintadas tem um diferencial
que toda a nossa história, toda a nossa luta, ela tem pilares que eu acredito que é o que nos torna diferentes. Okay, she thinks that the Pintadas project has a differential, some structures that help them become what they are, and she will name them. Um pilar é a fé, então as pessoas são Faith. muito vinculadas às comunidades religiosas, principalmente da Igreja Católica. The faith, mostly connected to the Catholic Church. O segundo pilar é político, a participação política das pessoas, das mulheres, das organizações, essa clareza de lugar de fala, isso também nos empodera muito. The second is the political capacity of mostly the women to speak forward and be able to fight for their needs. O terceiro pilar é as organizações sociais do terceiro setor. É uma força que Pintadas tem de articulação, de envolvimento e defender as nossas causas. The third pillar is the work of NGOs that help them not even connect among themselves, but connect outward. E o quarto pilar que eu considero que é determinante para a nossa força é o protagonismo das mulheres. Nós temos muitas mulheres que têm essa corresponsabilidade de quebrar as paredes que nos impedem de ter a fala e a gente vai lá e grita quando não querem nos ouvir. Então... And the fourth, and the one she thinks is the most important, is the empowerment of the women in Pintadas, where they are being able to break down walls, especially in spaces where they were not allowed to speak, where they come and scream. E para confirmar tudo isso, nós estamos hoje nos conectando com um projeto que eu considero lindo, assim, essas energias aí da Terra, dessa dimensão verde aqui que está no semiárido, que tem a aridez mesmo e a escassez de muitas coisas, então precisa estar conectada com grandes sonhos. And the fifth is that they are connected with big dreams in a place where there is scarcity. They are dreaming. So we have just heard the 5 keys to success. Acabamos de ouvir as 5 chaves para o sucesso. That anyone, anywhere in the world could have success if they have these 5 keys, correct? Onde qualquer em qualquer lugar do mundo pode ter sucesso usando essas 5 chaves, 5 pilares. I love it. We'll have to, as you know, you've been asked to help write a book of the Green Tent Circle stories. Yeah, they will be able to do that. But tell their stories. And having these 5 keys and these stories that live it out. Yeah. Nós estamos fazendo um livro sobre a Tenda Verde e essas histórias com esses 5 pilares vão ser muito importantes. Well, I would just like to congratulate our sisters. You represent beauty, diversity. You're not only dreamers, you are doers. And thank you for all that you're doing.
Laura está dizendo, agradecendo vocês, e mulheres lindas, e dizendo que vocês não são só sonhadoras, vocês são fazedoras. Thank you, Angela, for translating and for hosting and for our beautiful sisters. I love the diversity and the beauty that when we all come together, we create in the world. And this is what it's all about. And so God bless you all and much success. We look forward to continuing to network, and welcome to the Green Tent Circle family. Vou começar pelo fim. Bem-vindas à família da Tenda Verde. E ela falou da importância de trocar essas histórias e estarmos conectadas, e que Deus abençoe a todos vocês. Vocês vão poder dividir com outros municípios, com outras pessoas, e nós vamos fazer o mesmo. We will celebrate the winter solstice in Pintadas, Brazil. Yeah. Nós nos vemos novamente no solstício de inverno ou de verão para eles. Um pouquinho antes, vai ser no dia 17, com a iluminada Neuza Cadore. And for us in the north, who only see it as a summer solstice, because we only think like north now can shift to the south, which is helpful for us. Como habitantes do norte, eles só pensam no solstício como sendo de verão. E nós vamos estar comemorando o solstício de inverno aqui. Então, para entender que é tudo muito mais amplo do que a gente imagina. So if everybody does, unmute and put your video on, and then you can say what goodbye or I love you or whatever you want to say, so we hear everybody's voice. Vamos encerrar a gravação, mas antes de fazer isso, cada uma tira do mudo e diga 2 palavras, só para encerrar. Eu posso falar mais de 2? Você não consegue falar só 2. Não, é porque eu fiquei assim, foi muito, muito emocionante essa tarde. Acho que nesse Dia da Terra foi uma coincidência muito feliz a gente se encontrar nesse dia, a Tenda Verde e a Rede Pintadas. On Earth Day, we are connecting Pintadas Network and Green Tent. This was very emotional for her. Então, eu queria novamente agradecer a vocês, agradecer por esse acolhimento e dizer que em Pintadas a gente realmente constrói, né, constrói muitas relações, e essas relações se tornam realmente, materializam muitos sonhos, né, e transformam a vida das pessoas. Então, para a gente, hoje, é um motivo também de muita celebração, e que bom que as companheiras atenderam esse chamado. Então, também queria agradecer a elas por estarem aqui. This possibility of connecting is very important, and she wants to thank for the women in Pintadas to be able to be part of this encounter, and how important it is, because it opens new opportunities for new dreams. Então, minhas 2 palavras para a gente encerrar assim, a nossa dinâmica, para mim é gratidão, e a outra é transformação. Her 2 words to finish our encounter is gratitude and transformation. As minhas 2 palavras são resiliência e propósito. For Neia is resilience
And desculpe. Missão. Mission. Yeah. Bom, a minha é gratidão e solidariedade. Gratitude and solidarity. A minha é sororidade e gratidão. Solidarity and gratitude. As minhas palavras é troca de experiência e solidariedade, né? Partilha. Solidarity and experience exchange. Angela and Larissa. Mine are gratitude and I wish I could do a better job. Oh no, you did a wonderful job. Thank All you. right. My words are empowerment, collaborative impact, and deep gratitude. Ela é uma gratidão profunda, empoderamento e solidariedade. Mine are solidarity in love. Solidariedade e amor. Deep, deep gratitude, and thank Yeah. you all. You're just so beautiful, so beautiful.